Nós vamos conversar agora com Franciele Doutor. Ela é advogada especialista em direito empresarial. Sanções administrativas da Lei de Proteção de Dados passam a ser aplicadas para quem descumprir a lei? É isso? E começa agora? Exatamente. No dia 1º de agosto, entrou em vigência as sanções administrativas. A partir dessa data, a ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode passar a aplicar sanções administrativas por meio do seu poder fiscalizatório. Quais são as penalidades para quem descumprir as regras? Para quem descumprir as regras, ou seja, para quem tratar dados pessoais em desacordo com a legislação, estará sujeito à aplicação de diversas sanções, né? Essas sanções, elas podem ser desde uma simples advertência, uma multa simples ou diária que poderá chegar a 2% do faturamento anual daquela empresa, limitada a 50 milhões de reais por infração. Pode acontecer até a suspensão, o bloqueio ou a eliminação do banco de dados objeto daquela infração. Quando a gente fala em agentes de tratamento, é importante frisar que esses agentes de tratamento são pessoas físicas que tratam dados pessoais com fins econômicos. Então aqui a gente pode pensar nos profissionais liberais, por exemplo, e as pessoas jurídicas, sejam elas de direito público ou de direito privado. Tá, essa regra vale só para nós, réis mortais, ou vale para o governo também? Desculpa, eu não entendi. Essas regras, essa lei vale só para nós, réis mortais, ou vale para o governo também? Porque o pessoal, o cidadão nem aposenta, quando ele recebe a carta que ele vai se aposentar, o povo já começa a ligar para ele oferecendo empréstimo consignado, né? Exatamente. Então alguém está vazando com essas informações. Exato. O que acontece, né? A legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio trazendo um rol de direitos às pessoas físicas, né? Que são os chamados titulares de dados. Esse rol de direitos, ele garante que o tratamento de dados não seja realizado em desacordo com a lei. Então, esse compartilhamento indevido que ocorre nessa situação que você citou, né, de uma pessoa que se aposenta e já começa a receber diversas ligações, oferecimento de empréstimos, ela vem para vedar esse tipo de comportamento das empresas. Então, sim, ele se aplica. Por um lado, a lei ela vem para proteger os direitos desses titulares, dessas pessoas físicas, que somos nós que fornecemos os nossos dados pessoais, e por outro, ela vem para garantir que as empresas e mesmo o poder público, né, os agentes governamentais, eles façam esse tratamento de acordo com a lei. E o poder público, inclusive, ele está sujeito a todas essas sanções administrativas que passaram a vigorar a partir de 1º de agosto. Ah, entendi. Bom, e quando a pessoa visa lucro em cima dessas informações, a pena é a mesma? Exato. O que acontece? Nesse primeiro momento, a ANPD ela vai ter um papel um pouco mais educativo, né? Então, ela vai trabalhar com sanções um pouco mais leves, como advertência, por exemplo. Aí, o que acontece? Dependendo do grau, da gravidade dessa sanção administrativa, se ela é reincidente, se ela está vendendo esses dados pessoais, como você citou no exemplo, a sanção vai ser mais severa. Então, ela se aplica a todas essas sanções. Claro que essa aplicação dessas sanções, ela tem que ser analisada no caso concreto. Então, ela vai ter que analisar aquele contexto, como é que aconteceu aquele incidente de segurança com dados pessoais e avaliar a gravidade. Em cima dessa gravidade que ela vai aplicar essa sanção. Mas todos estão sujeitos às penalidades, todos os agentes de tratamento. Então, seja a pessoa física que trata dados pessoais com fins econômicos, ou seja, uma pessoa jurídica, seja ela uma empresa particular, uma empresa privada, ou alguma empresa ou algum órgão governamental, eles estão sujeitos às sanções administrativas. Bom, nós sabemos que os nossos legisladores, às vezes fazem assim leis maravilhosas, mas esquece de um detalhe assim muito importante. Quem fiscaliza isso? Essa fiscalização, como eu te falei, né, ela passou a ser da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD.
Mas o principal agente fiscalizador do cumprimento da legislação é o titular, então é a pessoa física. Eu, enquanto titular de direitos, eu que forneço meus dados pessoais, eu sou o principal agente fiscalizador. Então, eu tenho o poder de fazer uma denúncia, tenho o direito de petição, que é um dos direitos que a lei traz, onde eu posso denunciar tratamentos de dados irregulares. Os órgãos como o Ministério Público, os PROCONs, também têm esse poder de fiscalização. Então, o cumprimento da legislação, ele vai ser fiscalizado primeiro pelos titulares. Ele também já está sendo, antes mesmo de entrar em vigor as sanções administrativas, o Ministério Público já vem atuando, tem um papel muito importante. Os órgãos de proteção ao consumidor, como o IDEC, a Senacom, os PROCONs, também já vem fazendo essa fiscalização e aplicando multas, né? Então, não é só a ANPD. Essa fiscalização, ela se dá, como eu falei, primeiro pelo titular de direitos, aliada a órgãos como o Ministério Público, os PROCONs e agora sim com a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, o triste de tudo isso é que nós vamos ter que esperar a boiada passar para depois fechar a porteira, né? O que nós, enquanto pessoas que trabalham, né, com a proteção de dados e mesmo o papel da ANPD, esse papel educativo, né? A gente tem um desafio aí de trazer uma educação tanto para o titular, que tem que saber que não pode tratar dados, que não pode compartilhar os seus dados indiscriminadamente, que tem que saber que esses dados têm valor também econômico, né? Quanto por conta das empresas, que precisam saber que os dados não pertencem a elas não podem fazer o que elas querem com esses dados pessoais. Elas têm que fazer o tratamento conforme a lei. Conversamos com a doutora Franciele Doutor, ela é advogada, especialista em direito empresarial, e ela falou ao Jornalismo da Cidade.